Olá, estamos aqui mais uma vez com mais um episódio do podcast O Som da Transformação. Histórias que inspiram e ações que mudam vida. E hoje trouxemos aqui a Jordana, que é assessora política de pessoas com deficiência de São José dos Campos. Jordana, muito obrigada pela presença, né? E é muito interessante trazer você aqui, uma pessoa que tem tanto conhecimento na área das pessoas com deficiência, né? Não só em São José, mas isso eu acho que tem que se estender para outros lugares. Então é muito importante você estar aqui hoje para trazer essa inspiração da sua vida para a gente. Então, Jordana, fala um pouquinho de você agora. Então, eu hoje trabalho na Prefeitura de São José dos Campos, sou chefe de políticas para pessoa com deficiência e fico na Secretaria do Apoio Social ao Cidadão. A assessoria de políticas, ela é uma articulação entre secretarias, além de garantia de direito, de busca de qualidade de vida para a população. Ela também é uma ponte de articulação entre secretarias para a gente garantir da melhor forma os direitos e qualidade de vida. Olha que bom. E qual é o papel da assessoria de política para uma pessoa com deficiência? Além da escuta, né, nós recebemos qualquer munícipe em relação a qualquer tipo de demanda, então a gente faz os devidos encaminhamentos, auxilia, né? Como disse, a gente articula entre secretarias alguma outra situação que às vezes a saúde está fazendo de um jeito, a educação, mas um olhar de cima vem e entende que, olha, se a gente fizer assim vai dar mais certo. Então a gente fica nesse olhar um pouco de cima, articulando para de fato ser efetiva a garantia desses direitos, né? E além de algumas outras ações que são efetivas nessa política, né? Que são as campanhas de conscientização no município, a carteirinha do autista, articulações entre empresas privadas, aí a gente vai abrindo um leque de situações, até articulações entre outros municípios que a gente acaba fazendo. Legal. E quais são os principais objetivos, né, que tem uma assessoria? Sempre visando aí a garantia dos direitos e da qualidade de vida, mas como principal objetivo o foco é a pessoa com deficiência e lembrando da sua família. Às vezes a gente acha que a gente precisa fazer tudo para aquela pessoa, mas se a gente não fizer esse acolhimento de forma integral, chamando a família para perto, para que todos sejam cuidados, isso não é tão efetivo. Então, sim, esse olhar de garantia de direito e qualidade de vida. Na sua opinião, qual é esse trato que tem da população com os deficientes? Na assessoria, a gente acaba tentando ir nos pontos principais, os pontos que precisam ser trabalhados, né? Hoje, infelizmente, por uma questão de cultura, ou de falta de informação, ou da rotina que a gente tem corrida, a gente só vai se apropriar de alguma demanda quando isso está muito próximo da gente. Sim. Então, eu vou entender de um autista se eu tiver alguém na família. Eu vou entender o que é difícil para alguém com deficiência física se é o meu pai idoso usar uma cadeira de rodas. E aí essa realidade se aproxima. Então, um dos pontos que eu vejo que precisa ser trabalhado é a questão da conscientização, das pessoas entenderem sobre as deficiências, para que elas não façam por obrigação, que elas façam por respeito. Exatamente, eu acho isso muito importante. E a gente teve um outro episódio, né, que a gente está falando exatamente isso, de você conhecer, porque muitas pessoas não conhecem e acaba gerando mesmo essa falta de respeito, né? Então é bem interessante você buscar o conhecimento, não só quando só acontece com você. Exatamente. Né? E falando sobre isso, o que você acha que é a inclusão nesses tempos que a gente vive hoje? Hoje a gente luta por igualdade, né? Então, não só no segmento da pessoa com deficiência, entre outros cenários que a gente vem enfrentando por aí. Então, hoje, a inclusão, ela não é responsabilidade, às vezes a gente cobra, vamos cobrar a prefeitura. É responsabilidade, sim, da prefeitura promover, mas a responsabilidade também é da Jordana lá em casa. Exatamente. É sua, é do instituto, é da farmácia, é do shopping, é do parque, é do motorista do ônibus, né? Então, hoje eu entendo que a inclusão, ela não é sobre mim e sobre ele, é sobre nós. Exato. Então, o primeiro ponto para ser trabalhado é cada um entender o seu papel nesse cenário que precisa ser mudado. Exato. E isso é muito importante. Também vem do ensinamento que você faz com os seus filhos desde criança, para eles entenderem, compreenderem e respeitar.
Porque quando uma criança ela já vem com uma educação de que ela tem que respeitar as pessoas, de ter esse respeito mesmo, de não falar nada que magoe, de não fazer um bullying da vida, ou fazer outra coisa, mas ela vem de casa. Né? Então, muitas vezes, às vezes, eles jogam a responsabilidade para frente, mas a gente também tem que contribuir. E para falar hoje, como eu te falei, a gente precisa desse conhecimento. E muitas vezes a gente acaba falando algo que é considerado errado. E as pessoas não sabem. Então, você poderia dar alguns exemplos de frases não inclusivas e alerta de como se portar diante de um deficiente de forma, né, de como se portar diante do deficiente com forma acolhedora. Quando a gente traz essas campanhas de conscientização, a gente abre um cenário. Então, eu vou chegar nesse ponto aí. Por exemplo, quando a gente iniciou uma campanha do autismo, que eu precisava dizer que a carteirinha do autista seria lançada. Eu falei, quem vai ser meu parceiro nessa empreitada? A gente foi e buscou lá os comércios, porque onde é que a mãe vai apresentar a carteirinha? Verdade. A luta é grande para garantir um atendimento prioritário, porque o autismo não é uma deficiência aparente. Sim. Então, a gente sabe que alguém com síndrome de Down é facinho. Ele tem síndrome de Down. Mas e o autista, se estiver paradinho, quietinho? Mas a mãe sabe que se talvez esperar, pode desencadear uma crise. Então, ela vai lá garantir aquele direito. Então, a gente começou a visitar os comércios. Na visita dos comércios, a gente já começou a fazer um movimento. Quando eu chegava com aquele cartaz, a primeira pergunta que eu fazia era assim: onde está o seu cartaz de atendimento prioritário? Nossa, eles infartavam. Meu Deus do céu, porque o cordão da prefeitura, né? Não, estava aqui agora. Ô, fulano, cadê o cartaz que estava aqui? Tirou, acho que foi limpar. Aí começava aquele monte de desculpa, aquele desespero, porque achavam que eu poderia ser o PROCON. Porque existem regras que esse cartaz ele tem um lugar para estar exposto e tem que ser garantido o direito, né? Aí quando eu falava assim, não, fica tranquilo, eu trouxe o novo layout, a gente vai deixar um para vocês, aí passava, aí eles tinham toda a paciência do mundo para me escutar, porque eles achavam que ia ser repreendido. Sim. E ali eu começava um trabalho, você já viu que o símbolo do autismo vem separado aqui? Vocês sabem por quê? Porque autismo é uma deficiência. Mas precisou, diante de tanta dificuldade, a gente precisou alertar que as pessoas respeitassem como deficiência. Né? Antigamente, muito antigamente, misturava-se com doença mental, as pessoas usavam é retardado, é não sei o quê, e isso veio de uma forma que as pessoas ainda carregam isso. Sim. Né? E, de repente, o autismo hoje, a gente sabe do número, como aumentou aí... É expressivo. Porque a medicina evoluiu, né? E aí ali, por conta dessa dificuldade, foi necessário. E ali eu falava da deficiência, aí sempre alguém conhecia alguém. Nossa, meu primo tá sendo investigado, a minha tia tem. Como que faz a carteirinha? Então ali foram 1.500 comércios visitados, as principais avenidas do município, os principais shoppings, São Francisco Xavier, que a gente não pode esquecer, que faz parte de São José dos Campos. E aí, ali, eu apresentava a carteirinha. Então, o que aconteceu? Aconteceu que pelo menos 1.500 pessoas, porque em todo lugar não tinha uma pessoa só, Sim. começaram a entender o que era o autismo e respeitar o direito dele ser atendido primeiro. Exato. Não era simplesmente, põe o cartaz aí, se não atender, você vai levar multa. Alguém pode denunciar a sua empresa. Então, trazer essa conscientização mesmo para as pessoas. Foi aí que começou essa forma de respeito, de entender. E aí, com isso, depois desse primeiro movimento, que a gente começou as campanhas de conscientização. Hoje, o Lugar do Autista em Todo Lugar, ela já tem mais de 3 anos. É uma campanha efetiva. Ela está tanto em eventos públicos, eventos privados. A gente vai estar numa caminhada, numa corrida nesse final de semana, importantíssima. E esse espaço foi solicitado. Então, olha para você ver a diferença. Eu precisaria estar lá, mas aí despertou na pessoa que está organizando que vale a pena falar sobre isso. Mas como eu já estive lá no Portões Abertos do DCTA, 55 mil pessoas. Será que vão ter autista lá? Foi o lugar que mais tinha autista na minha vida. Imagina. Então, assim, E aí, entre outras campanhas, como a do surdo, que também surgiu. Isso que eu já ia te perguntar, né? Falar um pouco dessa importância da identificação dos tipos de deficiência e das campanhas de conscientização, né? Como você falou, já fez uma campanha com os comércios para que eles entendessem um pouco, mas é importante que todas as pessoas entendam e saibam qual a identificação também correta, né? Porque hoje a gente acaba vendo, vamos no mercado, a gente vê lá, prioritário lá. Então, é gestante, idoso ou mulheres, crianças de colo. E, às vezes, eles esquecem de acrescentar, né?
A primeira coisa é que aquele símbolo do homenzinho numa cadeira de rodas, ele representa, é um símbolo universal. E ele não representa só quem usa cadeira de rodas. E a gente que não sabe, acha, não, isso aqui é só quem é cadeirante que tem direito. Não é. Ele representa não só a pessoa com deficiência física, a intelectual. Não precisaria do autismo estar separado, porque esse homenzinho já contempla todas as deficiências. Mas aí a gente vem, através das campanhas, reforçando isso, né? Você me perguntou um pouquinho antes das atitudes inclusivas que a gente pode ter. Às vezes a gente acha que é um bicho de 7 cabeças. Meu Deus, eu não vou saber. Como é que eu vou lidar com cego, com surdo? Eu não falo Libras. Como é que eu vou fazer? Mas são pequenas coisas que a gente ajuda muito e não percebe, porque a gente nunca parou para se colocar no lugar do outro. Verdade. A não ser que o nosso filho, nosso alguém próximo seja, né? Então, aí como exemplo, assim, de respeito, eu vou falar com uma pessoa na cadeira de rodas, poxa, se eu puder, eu vou me sentar para falar com ela na mesma altura. É uma questão de respeito. Quem é que gosta de alguém falando com você de cima para baixo? Tá, eu tô com... a pessoa é surda, fala Libras, mas eu não falo Libras. Mas eu sei desenhar, eu sei fazer mímica. Quem que não sabe falar, eu tô com sono, eu tô com fome? Se você quiser, você consegue ajudar de alguma forma. Isso. Mesmo que não seja tão efetiva, mas o que vale... Aí, geralmente as pessoas falam assim, não sei falar com ele. E não ajuda. E às vezes ele está perguntando aonde é o carro, o ônibus. Aí você só faz assim, resolveu. Mas se você quiser ajudar. É o cego. Olha, poxa, eu preciso de ajuda para atravessar. Estou vendo um cego tentando atravessar a rua. Eu sempre vou respeitar essa pessoa perguntando se ela quer ajuda. Sim. Então eu falo, quer ajuda? Você vai dar o ombro para ele. E ele se posiciona e você ajuda. Porque quando a gente pega pela mão, a pessoa fica meio sem norte, né? Desnorteada. Aí a gente coloca o apoio, e aí atravessou a rua, ó, tá aqui, tá tranquilo. Esses dias eu até brinquei que essas portas que abrem e fecham, eu nunca sei para que lado que essa porta abre, né? Eu que estou vendo. Eu fico imaginando alguém com uma deficiência visual que quer sair de algum lugar que a porta abre e fecha. E às vezes eu estou do lado dessa pessoa no celular, estou vendo que ele vai parar, mas eu às vezes não saio do celular só para falar, opa, pode ir, moço. Mudou 2 segundos da sua vida, na dele mudou uma eternidade, porque eles começam às vezes a buscar ajuda, né? Então são pequenas coisas. A gente pode falar para o cego. Esses dias eu tinha um funcionário que falava para ele, corre que a gente precisa ir. Ele usava cadeira de rodas. Aí ele vinha, pera aí que eu tô correndo. Mas eu falei, corre para quem usa uma cadeira de rodas. Eu falei para o cego, olha, o senhor precisa... Eu falei, olha, mas isso são coisas que a gente cria, né? E que não precisa. A gente só ter a boa vontade de ajudar já é um grande começo. Então essas campanhas vêm despertando esse olhar. Essa vontade de querer fazer a vida do outro melhor, mesmo que pareça pequeno, mas que para o outro é muito. Não, e exatamente como você falou, é você querer ajudar, né? Porque assim, por mais que você não saiba realmente como se comunicar, mas se você tiver a boa vontade, a pessoa lá que está precisando de ajuda, ela vai entender que você está com boa vontade, mesmo sabendo que você não é especialista. E ela te pede ajuda e ela vai te pedir. Que ela precisa. Exato. É uma mãe de autista com filho em crise. Eu não sei o que fazer, mas eu vou olhar para ela, a senhora precisa de ajuda? Às vezes ela fala, só segura minha bolsa. Você já está ajudando. Exato. Né? Então, a gente vem trabalhando essas campanhas, não só com a população, e em parcerando com as empresas que têm interesse aí, privadas, em fazer esse movimento junto com a gente. E é muito importante, porque depois que a gente começa a buscar alguns conhecimentos, a gente consegue observar mais, né? É como você comprou um carro de uma cor, você consegue ver vários carros da mesma cor. Quando você começa a querer aprender, a buscar conhecimento de algo que você... não tá ali, né? Eu não tenho um filho, então eu não preciso estudar e nem saber sobre isso. Mas quando você tem essa curiosidade de querer aprender, você começa a observar que tem muita gente ao seu redor que precisa de um olhar, né? Que você olhe, que você ajude, que você estenda a mão. E é muito importante porque a gente às vezes vê na família que a gente não tinha percebido. Entendeu? E os pais não conseguem, aí você vai lá, dá uma orientação, indica para a pessoa, olha, seria interessante você buscar para saber mais informação. Eu ouvi falar, eu fiquei sabendo disso. Né? Eu falo que às vezes o bate-papo dentro do ônibus é maravilhoso. Às vezes você senta do lado, vê a mãe com uma criança com cordão, aí fala, você sabia que tem uma carteirinha do autista, por exemplo? Então. E ali a pessoa às vezes não sabe, mas você sabe. Eu falo que às vezes a gente, quando eu falo para quem participa, tem uma palestra que a gente trabalha bastante, que é conhecendo a pessoa com deficiência, fala assim, vocês vão entrar aqui e nunca mais vão sair iguais.
E aí eles falam, menina, parece que a hora que eu saí, eu já sentei do lado de um surdo. Sim. Parecia que colocaram ali de propósito. É exatamente isso que eu falei, é da cor, né? Às vezes você não notou porque você não estava aberto para isso. Exatamente. E aí a intenção da Prefeitura de São José é o quê? São muitas pessoas olhando para o mesmo lugar. Porque não adianta só a Prefeitura fazer um trabalho, aí chega aqui no privado, olha para um lugar, e a Prefeitura olha para outro, a população está em outro. Né? Então, quando a gente soma, né? Quando todo mundo começa a falar da mesma forma, a gente vai mudando uma sociedade. A gente vai mudando o futuro do nosso filho, do nosso neto, seja quem vier aí. Exatamente, porque às vezes a gente não tem no momento atual, mas o universo, né? Exatamente. Eu falo que o dia da manhã só o universo pertence. Parece que a gente fala assim, nossa, mas ninguém vai mudar. Vai mudar, porque alguém tem que começar a mudança. Exato. Né? E aí, quando a gente, como prefeitura, começa um trabalho, e acontece em movimentos como esse que está acontecendo aqui agora, né, a gente entende, peraí, tem gente olhando junto com a gente, né? Então nós não somos mais 10 mil, nós somos agora 15, 20, 30, 600 mil, 800 mil. Exato. São José, inclusive, São José é um município que não é feito só da rede pública, né? Então, por isso que eu falo daquela nossa responsabilidade. E é muito importante porque a gente fala assim que a palavra, ela até incentiva, mas o exemplo, ele arrasta, né? Exatamente. Então, assim, o que você está mostrando para os seus filhos, para os seus familiares, os meus filhos, eles acabam pegando muito do que eu faço. Então, eles veem que eu sempre estou buscando fazer algo para ajudar as pessoas, a gente tem um instituto, então, eles acabam levando isso para onde eles estão. Então, os dois estão na faculdade hoje e eles acabam falando, nossa, mãe, olha, tem uma pessoa lá na faculdade que é assim, olha, e aí eu tava conversando, eu tava falando das coisas. Sem perceber, eles vão estar lutando pela mesma causa. Exatamente. Você pode é o que ela fala. Porque faz parte do cenário que você proporcionou como mãe. Exato. Da mesma forma que o cenário da empresa que proporcionou isso para o funcionário. Exato. Né? Da igreja que proporcionou isso para o membro. Exato. Então, esse é o papel de cada um, né? De fazer a diferença e naqueles que a gente tem impacto. Dentro da empresa, a gente fez já alguns feedbacks e alguns colaboradores comentaram nos feedbacks, falou assim que um dos motivos de ter aceitado a trabalhar dentro da empresa é porque sabia que a gente tinha um instituto e que o instituto fazia ações sociais. E eles ficavam muito orgulhosos de estar participando de uma empresa que tem esse olhar. Então, assim, é você buscar mesmo, querer fazer, né? Porque é só escolha. Exatamente. Não você é sabe só que você não precisaria ter feito isso. Exato. Se você caísse na regra. Sim. Você não precisaria se envolver. Mas espera aí, você tem um papel no mundo. Todo mundo tem aqui uma missão. E sempre vai impactar alguém. Ninguém nasceu sozinho e vai morrer sozinho. Exatamente. E sempre a gente vai precisar de alguém. Eu falo isso com muita... Às vezes a gente acha que hoje eu não preciso. Mas um dia eu preciso. Com seja na minha velhice, com meu filho, no trabalho, numa deficiência. Eu posso não ter deficiência, mas posso adquirir uma deficiência, né? E aí a gente começa a abrir os olhares, né? Mas o caminho a gente está abrindo um caminho. Mesmo. Então, é isso que eu já ia comentar, né? Para a gente falar um pouquinho aqui sobre essa rede de inclusão, né? Para as pessoas se conscientizarem mais. E como que você vê essa rede de inclusão hoje aqui em São José? Essa rede, ela é exatamente o que você está fazendo aqui também, né? São movimentos como o seu, como instituto. Você poderia ficar só no instituto. Não, mas você resolveu abrir uma porta para que as pessoas tivessem voz. Né? Que as instituições pudessem falar, que as pessoas com deficiência pudessem falar, que a gente pudesse mostrar o que deu certo, o que deu errado também, para que a gente pudesse transformar. Então, eu entendo que o caminho é justamente esse, são mais pessoas olhando para o mesmo lugar, parceiros de trabalho mesmo, né? De eu vou fazer um evento aqui, mas eu não vou abrir porque é só meu. Não. Mas às vezes você fez um evento aqui, você vai estar impactando tanta gente. Verdade. Né? Então você servir de exemplo para próximas empresas, né? Todo mundo vai querer trabalhar lá na Souza Araújo, mas baseado em quê? Baseado em que ela é uma empresa humana, humanizada, né? Então acho que o caminho a gente está trilhando com parcerias como essa que a gente está tendo aqui agora. Eu parabenizo não só as ações do Instituto, como as ações desse podcast, que a gente está aqui falando sobre pessoa com deficiência. Sim. Né? A gente está deixando um tempo, a gente está falando sobre qualquer outro assunto, mas você destinou um olhar efetivo sobre a pessoa com deficiência.
É exatamente esse o propósito desse podcast. É trazer pessoas como você para falar para a população, né? Para essa conscientização, para você entender mais, para você buscar, para você querer, para você escolher ser uma pessoa diferente, né? De buscar ajudar o próximo, porque o dia de amanhã, como você falou, hoje eu posso não ter uma deficiência, mas eu posso sofrer um acidente e depois virar uma deficiente. Então, assim, quem que estará ao meu lado, quem eu vou buscar, quais as informações. Então, é muito importante a gente estar buscando isso para a vida mesmo, né? Independente de ter um instituto ou não, mas é para a vida. E essa parte da rede, né, de inclusão, quais são os principais objetivos dela? O objetivo, ele acaba girando em torno de tudo que a gente está falando aqui, que é realmente todos terem o mesmo tipo de propósito e de olhar sem interesse. Então, eu vou aprender, eu vou entender, respeitar e garantir um direito. Então, a ideia é que as pessoas entendam para respeitar, não respeitem por obrigação, entendam porque respeitam, se apropriaram, entenderam aquela mãe com um filho em crise, entenderam o porquê que a pessoa com deficiência física talvez não possa ir em determinado evento porque não teve acessibilidade, mas aí eu nunca vou lembrar. Mas aí quando eu for participar de um evento, eu vou falar sobre isso. Quando eu for organizar uma reunião, por exemplo, falando de atitudes inclusivas, eu tenho que pensar que todo mundo tem que passar pelo mesmo espaço, da mesma forma. Exato. Então, às vezes, uma cadeira fora do lugar não muda a minha vida. Sim. Mas se uma pessoa numa cadeira de rodas chega, ela vai ter que parar a palestra, a reunião, para alguém tirar a cadeira do lugar. Olha o constrangimento. Sendo que eu, que organizei o espaço, poderia ter tido esse olhar de que este é um lugar para todos. Então, são exemplos como esse aí que a gente quer levar para frente também. Legal. Quais são as parcerias, né, que a assessoria política, ela tem estabelecido, tanto como empresas privadas, quanto instituições públicas, né, para promover a inclusão e melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência? No primeiro momento, a articulação ela acontece dentro da prefeitura, em toda a esfera pública, municipal. A gente sempre capacita os servidores. Depois desse momento, a gente passa a capacitar a população. Com essa capacitação e de conscientização da população, surge o interesse das empresas privadas. Que aí a gente desperta o interesse e eu não tenho uma negativa em relação a nenhum tipo de busca das empresas. Então, tudo que eu puder contribuir, seja um evento para 15 pessoas ou para 55 mil, como foi um evento do Portões Abertos, a gente está presente. Então, tem gente que fala, mas eu vou chamar... A gente está fazendo muito movimentos com igrejas, por exemplo. Igrejas, porque a igreja é uma porta. Sim. Às vezes essa família buscou uma igreja como a última porta. E aí eu não entendo, eu não recebo, e mais uma porta que se fecha. Exato. Então, quando a igreja se levanta e fala, peraí, eu quero acolher. Eu quero entender esse cenário para eu acolher. Para no cenário de mundo espiritual, de crenças, ele conseguir fazer aquele acolhimento e fazer da vida dessa pessoa uma vida melhor. Exato. Então, a gente busca as parcerias, desperta o interesse e oferta realmente essa ação conjunta de município, com prefeitura, com empresa privada, com eventos que vêm de fora, e seja o que surgir. É ótimo. Então, como você estava falando, né, sobre essa carteirinha do autista, né? Explica um pouquinho pro pessoal como que faz para fazer a emissão dessa carteirinha. Aqui, ó, até trouxe uma aqui, a gente não é de município, eu vou até tapar, assim, mas para vocês verem. Carteirinha do autista, por exemplo, quem cuida dessa parte da carteirinha é a minha assessoria. Como a gente falou, o autismo é uma deficiência que não é aparente, o que dificulta as famílias terem acesso a direitos. Então, se eu estou numa fila, sempre alguém olha torto e fica, o que esse homem de 25 anos está nessa fila de prioritário? Que as pessoas acham que pessoas com deficiência são só crianças, né? Mas não são. Então, às vezes eu tenho carteirinha de autista de advogado, de médico, de professores, que estão aí, trabalham, têm uma vida, porém... A questão da deficiência, alguma outra situação, então talvez eu não consiga ficar esperando numa fila. Sim. Então, para eu não entrar numa crise, eu vou garantir o meu direito. E as pessoas começam a olhar, né? Então, diante de tanta dificuldade, tem uma lei federal, a Lei Romeu Mion, que determinou que o autista tivesse direito a um documento emitido pelo município ou estado, com foto, com endereço, com os dados pessoais, para que ele pudesse apresentar. Então, São José dos Campos já emite ele desde 2021. A carteirinha, a gente já tem mais de 2.170 pessoas com carteirinha do autista. O familiar, quando menor, a mãe entra no site da prefeitura, tem lá um ícone pré-FBUC e lá ela faz o cadastro dela como mãe.
Quando ela fizer, vai abrir várias opções, que o pré-Facebook ele serve para uma infinidade de serviços dentro da prefeitura, dentre eles a carteirinha. Aí ela clica e lá ela faz o cadastro do filho. Aí lá ela vai colocar os documentos que são exigidos mesmo para comprovação da deficiência, que é um laudo médico, com CID de autismo emitido por um neurologista ou um psiquiatra, o RG do filho, do autista, o RG do responsável, tem que morar em São José dos Campos, então precisa de um comprovante de residência. A lei pede para informar o tipo sanguíneo, então ele vai também nessa carteirinha, né? E aí a mãe anexa os documentos, espera, ele é analisado e automaticamente ele já é gerado para ela de forma virtual, porque a principal forma, a gente falou muito nos comércios, Sim. que a pessoa poderia mostrar foto, poderia imprimir, não teria problema, porque a carteirinha ela tem um QR Code. Sim. Então, se eu tivesse impresso isso num papel preto e branco, mas isso aí não é documento. A pessoa colocando aqui, ele joga para o site da prefeitura e diz que esse é um documento oficial emitido Sim. pela prefeitura de São José. Que legal. Então, ela é gerada para ser usada virtual. Depois de um tempo, o município também recebe uma em casa, durinha, como essa. E de 5 em 5 anos, ela é renovada. Aí tem gente que fala, mas por que eu tenho que renovar? Para trocar fotinho, né, gente? Sim, tem que atualizar. Filho, a gente cresce, a gente Sim. quer trocar de foto. E para fazer algumas atualizações de telefone, e-mail, endereço, né? Exatamente. E aí ele volta para fazer. E com essa carteirinha, quais as facilidades que o autista tem? Hoje, no primeiro momento, ela vem para garantia, para eu me identificar, carteira de identificação, para garantir direitos, né, para o direito do atendimento prioritário, às vezes algumas empresas privadas, alguns cinemas também dá gratuidade para pessoa com deficiência, então ela já tem a carteirinha, ela acaba mostrando e aí garantindo esse direito. Mas em futuro, a gente tem que ressaltar a importância disso para a política pública. Tá. Hoje eu consigo saber quantas pessoas com autismo a gente tem em São José, qual a região, onde tem mais, onde tem menos, qual a faixa etária, quantos são homens, quantos são mulheres. A gente tem um censo do autista se construindo graças à carteirinha. Olha que legal. E você tem alguma história, assim, que você acha importante contar aqui, de que teve impacto, né, positivo na vida das pessoas com deficiência e suas famílias? Olha, eu acho, a gente falou bastante de autismo, mas a gente pode falar bastante também sobre a questão do surdo. Nós, logo que a gente veio com a campanha do autismo, a gente lançou a carteirinha. Então, sempre uma campanha que explica para a população receber o direito, Sim. entender melhor sobre o direito. Nós tínhamos ali a dificuldade do surdo em ter acesso aos serviços, porque ninguém falava Libras. Então, se eu precisasse ir no médico, eu tinha que levar minha mãe. Se eu precisasse ir lá no Paço Municipal para ver uma IPTU, eu tinha que levar alguém. Então, esse universo era muito restrito. Aí nós criamos aí a Central de Libras no município. O que era a Central? Hoje, todo e qualquer espaço público municipal tem acesso a um intérprete em tempo real, como se fosse uma chamada de vídeo, que vai ficar ali o tempo que você precisar para ser atendido. Seja 20 minutos, 1 hora, 2 horas, numa entrevista de emprego lá no PAT, na consulta médica, no postinho, no CRAS, quando a gente busca um benefício. E aí, o que é legal disso? Isso já está acontecendo aí para 2 anos e meio. Legal que teve um shopping de São José que replicou exatamente o mesmo serviço, dando a oportunidade desse surdo entrar no shopping e fazer o que ele quiser. Não é só sobre uma loja, Sim. é sobre um centro Exato. Comercial. Então, ele vai comprar um sapato, ele vai comer o lanche, ele vai chegar lá, olha, não quero picles no meu lanche, porque a vida inteira talvez ele comeu o lanche Sim, do jeito que ele não exatamente. Gosta. Mas ele vai falar, não quero. Eu quero assim, ele pode buscar, escolher, olha, eu gosto da roupa, não apertou aqui. Então, sempre tinha que ter um porta-voz. Hoje ele tem autonomia. Então, um exemplo bacana de política pública que deu certo. Então, quando um shopping olha e fala, poxa, vamos fazer a mesma coisa, do mesmo jeito para não dificultar, então esse é um caso de sucesso. Uma outra coisa que vale a pena lembrar, nós somos convidados pelo 3º ano consecutivo pela Prefeitura de Itajubá, porque nós somos exemplo de município de boas práticas em relação ao autismo. Olha, por conta das campanhas, e foi assim que eu recebi a ligação. Eu quero saber o que tem aí, porque quando a gente joga no Google, só tem São José. Quando a gente fala do autista, campanha do autista e carteirinha do autista, porque a campanha foi efetiva. E aí a gente participou em Itajubá do Fórum Sul Mineiro sobre Autismo. Foram mais de 90 prefeituras, escutando a gente falar do nosso exemplo. Então, é o pouco que às vezes a gente acha que só está sendo visto aqui, é o pouco que é muito, que fora está fazendo repercussão. Dentre outros casos pontuais de famílias aí que a gente pode depois, ao longo do tempo, ir conversando sobre isso. Isso é muito interessante. Eu achei muito interessante esse aplicativo, exatamente para dar essa autonomia também para as pessoas, né? E São José realmente já é referência
Em todos os lugares as pessoas já comentam mesmo de São José. Hoje, como que você vê o futuro, né, das políticas públicas para pessoas com deficiência em São José ou no Brasil, né? E quais são os próximos passos? O futuro, exatamente, de novo ressaltar, é um momento como esse que a gente está tendo aqui. Que sejam vários momentos como esse. Que sejam com institutos, que sejam com a valorização das entidades de pessoa com deficiência. Hoje, por exemplo, o social, a prefeitura ela tem parceria com 7 instituições que nós empoderamos, que nós estamos juntos, que eles têm o olhar de tratamento das pessoas com deficiência. Então, é uma parceria muito grande. Eu sei que vocês, através do Instituto, também prezam muito essa parceria, sim, valorizam, porque as instituições hoje, elas têm grande valor, principalmente, estou falando aqui de pessoa com deficiência, mas tem outros segmentos, né? Sim. Então, esse empoderamento das instituições, essa parceria com as instituições, a parceria com as empresas privadas, o despertar do olhar das empresas em ter institutos, em fazerem ações que não visam lucro, mas que visam um futuro, que é isso que a gente está falando aqui. Uma prefeitura mais inclusiva, um São José mais inclusivo, cada vez mais inclusivo, que a gente realmente seja referência. Já somos referências em tantas outras pautas aí, que São José encabece aí mais uma delas, com que certeza. É em parcerando com todo mundo. Eu fico muito feliz. E conta aqui, como que as pessoas podem buscar mais informações, né, sobre as pessoas com deficiência aqui em São José? Tem algum canal, algum telefone, um site, onde elas possam entrar e buscar mais informações? Hoje, a assessoria de políticas para pessoa com deficiência acaba sendo um balcão de informações, de direcionamento, mas cada um, se eu quero no esporte, eu posso ligar na Secretaria de Esporte, eu posso entrar em contato no 56, eu posso entrar em contato com a saúde, mas a assessoria, ela dá esse braço, né, de direcionamento. Além das portas de acesso, né? Se eu sou uma pessoa com deficiência e quero buscar saúde, a minha porta de acesso é o UBS. Nunca eu vou pular etapas. Tá. Eu tenho que buscar o UBS. Se eu sou uma pessoa com deficiência e quero ir atrás de um benefício, eu vou buscar o CRAS. Porque existe o benefício de prestação continuada, que é de direito para a pessoa com deficiência, que é atender os critérios do benefício. Existem critérios. Como eu vou saber se eu tenho direito? Eu vou no CRAS, com o documento de toda a minha família, vou ser atendido por um assistente social, que vai me encaminhar, mandar o processo para ver se eu tenho direito. Então, é o CRAS. A gente tem o CREAS. CREAS é onde pessoa com deficiência, idoso, mulher, sofreu algum tipo de violência lá, é como se fosse uma delegacia. Eu posso ir lá, acionar um direito. E lá também é onde eu busco uma vaga nas entidades parceiras do município. Sou pessoa com deficiência, eu quero participar da APAI, ASIM, BenTV, Gaia, Holística, são 7 parceiros aí. A gente tem a Sorrida, a empregabilidade para pessoa com deficiência. É através do CREAS que eu vou lá, desperto interesse, faço a minha inscrição e sou encaminhado. Essa é uma outra porta. Se eu quero esporte, eu vou no aplicativo São José Viva. Tem esporte para pessoa com deficiência. Então, a porta de entrada, aplicativo São José Viva do esporte. Cultural, Fundação Cultural, entre em contato e veja as oficinas culturais que tem a inclusão, que tem essa oportunidade. Vaga de emprego, gente, o PAT tem muita vaga de emprego para pessoa com deficiência. Além de ter o polo de empregabilidade inclusiva em parceria com o Estado dentro, que acompanha você desde a sua entrevista durante 3 meses, até você começar de fato a trabalhar. Isso é interessante. Isso existe lá. Porta de entrada para emprego, PAT. Porta de entrada para cursos de qualificação, PAT. Então, assim, são diversos canais, mas a assessoria da pessoa com deficiência te ajuda nisso se você não souber para onde ir. Então, pode ligar, o telefone é o 3909-2609 ou através do e-mail assessoriapcd@sjc.sp.gov.br. Olha, maravilha. A gente vai colocar depois o telefone aqui embaixo para as pessoas que estão ouvindo e assistindo, sim, né? Saber certinho e poder entrar em contato. Mas, Jordana, eu gostaria de agradecer muito a presença, né? Foi muito enriquecedor tudo que você passou aqui. E é como você falou, é você querer realmente aprender e ajudar o próximo da melhor forma possível, né? A gente entendendo, a gente consegue ajudar as pessoas. Muito obrigada pela sua participação. E quem sabe a gente não te convida de novo aqui para você vir contar mais um pouco de histórias aqui pra gente. Deixar. Obrigada. Eu que agradeço.